Exploração Profissional de Saúde. O conteúdo deste vídeo é meramente informativo e para entretenimento. Não substitui uma avaliação médica individualizada e se tens alguma pergunta específica, procura um profissional qualificado. Então, quando se fala em raiva, eu transporto-me automaticamente para o meu terceiro ano de faculdade, em que estava no estágio clínico, e foi o meu primeiro dia. Assim que eu entrei no estágio, ah, conheci toda a gente, conheci a equipa, comecei a conhecer os pacientes, mas ao fim do dia havia um paciente em particular que já estava a ser tratado lá na escola há anos. Era uma pessoa com quem ninguém queria lidar, era uma pessoa muito particular, muito específica, tinha as suas particularidades muito marcadas. Aliás, ninguém queria lidar por uma razão muito específica. Ele chegava à sala de espera dos pacientes, começava a gritar com as pessoas, começava a gritar com a recepcionista, entrava na clínica aos berros, muitas vezes a dizer alhos e bugalhos em voz alta, a chamar a nossa diretora de estágio de nomes um bocado feios. Então, era de facto um paciente psiquiátrico. Ele tinha uma história muito difícil de vida. Ele tentou muita medicação, nenhuma delas funcionou. E por isso, por a medicação não ter funcionado, ele simplesmente decidiu parar de tomar. Se não me engano, ele tinha tido algum tipo de diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Então, ele era uma pessoa com muita raiva reprimida, que basicamente descarregava em tudo e em todos. O que aconteceu foi que eu pedi para passar a ser eu a atendê-lo sempre, porque como ele lidava mal com toda a gente, as pessoas estavam sempre a trocar, e eu tentei inverter os papéis e ser eu a ficar com ele o tempo todo. O que é que isso fez? Fez com que nós ganhássemos confiança um no outro e ele se sentisse mais à vontade para compartilhar comigo determinados eventos do passado dele que o deixavam em pilhas, digamos assim. No final desses 3 anos, ele tornou-se uma pessoa completamente diferente. Escreveu 2 ou 3 livros, arranjou emprego, a vida dele revolucionou-se de uma forma significativa. Isto para dizer o quê? Muitos de vocês, homens, ou vocês, eu, todos nós, estão chateados com o mundo. Nós não estamos chateados com o mundo enquanto o que ele é, nós estamos chateados com a visão e com a perspectiva que nós temos desse mundo. Dessa perspectiva não bater com a realidade. E hoje é exatamente sobre isso que eu vou falar. Vamos falar sobre a emoção da raiva, sobre esta emoção que tu não consegues controlar, que condiciona a tua vida, condiciona as tuas relações, condiciona a forma como tu vives em sociedade e te relacionas com as tuas pessoas mais próximas, os teus pais, os teus amigos, os teus colegas de trabalho, a tua namorada, ou o teu namorado, quem quer que seja, e maneiras de as vamos falar de como é que ela surge, de onde é que vem essa raiva e porque é que ela existe, e ao mesmo tempo vamos tocar em como é que tu podes começar a resolvê-la. Que coisas é que tu podes fazer para começar a alterar a forma como tu olhas para o mundo e como tu sentes essas determinadas emoções e como essas emoções te deixam, te controlam ou não. Então, quando se fala em raiva, tem que se falar sempre de um sistema de valores. O que é que são estes sistemas de valores? Este sistema de valores são as formas muito concretas como tu observas a tua vida. Isto depende muito de fatores sociais, especialmente na pequena infância, ou seja, isto acontece tudo quando tu eras mais novo. Contextos sociais, contextos culturais. Ou seja, este sistema de valores vai ser diferente se tu estiveres a viver em África, vai ser diferente se estiveres a viver na Europa, vai ser diferente se estiveres a viver na América do Sul, vai ser diferente se estiveres a viver na China. Tudo isto vai ser afetado por estes dois contextos sociais, porque todas as sociedades aceitam e negam determinadas coisas. Uma coisa que vai condicionar muito isto é a tua família.
A relação entre pai e mãe, a relação entre pai e filho, a relação entre mãe e filho, até mesmo tios, avós, etc. Toda a gente com quem tu cresceste vai ser, vai servir de exemplo para a tua personalidade mais à frente. Ou seja, o teu cérebro vai olhar para isto tudo, vai absorver esta informação toda e vai assumir como que, ok, estas são as regras do jogo. É bom ser respeitado, é mau ser desrespeitado. Se eu chorar em público, é um sinal de fraqueza, então eu não posso chorar. O homem tem que ser forte porque o homem não chora. E chorar é ser fraco, então eu quero ser forte. Este tipo de dicotomias muito assentes em ferro, aí é que está o problema. Então, o problema começa quando este contexto sociocultural começa a criar barreiras muito firmes na tua personalidade. O que eu quero dizer com isto? Vamos pegar naquele exemplo que eu disse há bocado, do certo e do errado. A gente sabe que ser simpático às outras pessoas é certo. Certo? Simpático. Mas a gente sabe que ser mal criado para as outras pessoas e dizer palavrões é errado. Então, é errado dizer palavrões. Vamos aqui apagar isto. Palavrões. Ok. Até aqui tudo certo. O problema começa quando nós começamos a integrar partes que não batem certo com a realidade. Por exemplo, em muitas famílias tradicionais, o homem trabalha, o homem trabalha e a mulher, sério? A mulher toma conta da casa. Toma conta da casa e dos filhos. Ok. A gente pode pegar nesta ideia de família tradicional e dizer, ok, é uma das ideias. O que vocês que sofrem com este tipo de emoções iriam pegar nesta ideia de família tradicional e dizer, ok, isto é a única maneira certa. Um bocado nesta ideia daquele influencer que apareceu aqui há muito tempo, o Andrew Tate. Ou seja, ele tem a característica de ser misógino, de ser um bocadinho discriminatório em relação às mulheres. E o que ele diz é tipo, ok, o lugar da mulher é na cozinha. Ponto. Isso é a coisa certa. As mulheres não podem ter direito de voto, não podem isto, não podem aquilo, não podem outro. Ok, que ele também é um bocado extremista nas visões dele, tudo bem, para este exemplo. Mas a ideia aqui é o quê? É exatamente isto. Este tipo de pessoas tendem a ter visões muito firmes da vida. Tendem a não dar o aso da dúvida, tendem a não questionar as suas opiniões. Tendem a tomar aquilo que elas acham como certo, a verdade absoluta. E é exatamente aqui que entra o problema. Elas falham em perceber que temos o preto, temos o branco e entre chegar aqui e aqui temos vários tons de cinzento. E a vida não é mais nada menos, nada mais do que isto. Nenhuma pessoa se situa apenas num dos polos. Nós situamos sempre alguns neste intermeio, neste meio de cinzento. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que ter este framework, este sistema de trabalho pelos quais tu olhas a vida, não funciona a teu favor. Vai-te ser desvantajoso em muitos pontos. E nós vamos perceber isso mais à frente. Outra coisa que tem que acontecer para tu sentir este tipo de emoções, sentires uma raiva incapaz de controlar, sentires uma impulsividade incapaz de pôr o pé e dizer não, não consigo controlar isto, isto está fora de mão, não sei o que é de fazer com isto, é uma dor passada. Todos vocês que sofrem com este tipo de problemas tiveram algum momento no passado que condicionou a forma como vocês agem no presente. Uma emoção que gerou sofrimento, que gerou tristeza, que gerou raiva, que gerou frustração,
que gerou falta de esperança, que gerou quase um buraco negro dentro de ti. Este tipo de emoções, quando não são processadas, quando não são validadas, elas tornam-se emoções reprimidas. Vale tentar perceber que uma emoção reprimida é uma emoção que está no nosso sistema nervoso. Ela continua lá. A gente não vê a ação dela enquanto presente, mas é algo que aconteceu no passado, não foi processado, mas ficou cá dentro. Então, o que é que acontece? Vamos um bocadinho à parte neurológica aqui. Portanto, todos nós temos o nosso cérebro, blá 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 blá, está aqui o nosso cérebro, um bocadinho mais arredondados. Okay. Nesta parte da frente, nós temos uma zona que se chama córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que toma conta das decisões que a gente faz e do nosso controle emocional e do nosso controle de impulsos. Quando nós temos uma emoção reprimida, quando temos uma emoção que não foi expressa da maneira certa ou que não foi deixada de ser expressa, eu vou tentar explicar melhor o que é que isto significa. Nós temos que fazer um esforço ativo com o nosso cérebro, com a parte da frente do nosso cérebro, para controlar essa emoção, para evitar que ela saia. O que é que acontece? Quando essa parte do nosso cérebro está mais cansada, está mais sobrecarregada, ela não consegue chegar a todo lado. E é aí que as coisas vão para água abaixo, é aí que a pessoa explode, é aí que ela chega ao limite e rebenta. Porque ela não consegue aguentar mais dessa emoção. Então ela tem que sair para algum lado. E ela sai pelas ações, sai pela boca, pelas palavras que tu dizes, sai pelas coisas que tu fazes, sai pela forma como tu ages. E tudo isso poderia ser evitado se estas emoções tivessem de facto sido processadas e tivessem sido validadas todas no seu tempo. Ok? A ideia principal desta parte da emoção é: temos uma emoção que nos dor, dor, causa sofrimento. Esta emoção não é processada, não é processada, então torna-se reprimida. Quando a emoção é reprimida, o teu cérebro tem que fazer muito mais esforço para a conseguir manter cá dentro. Então, temos um cérebro em stress constante. Este stress constante ativa o que a gente chama de modo ataque-fuga, ou Fire or Flight Mode, que se chama em inglês. Yeah. Ou seja, isto vai te deixar sempre, de uma certa maneira, na defensiva. Então, antes de falar do que é que te deixa na defensiva, vamos pegar noutra parte. A outra parte vai ser o ego, que é um sistema de valores rígidos, sistema de valor rígido, aquela ideia muito branco e preto, muito certo e errado, mais uma dor emocional não processada. Estas duas coisas criam algo muito específico, que é um hiperfoco no eu, em tudo aquilo que eu tenho uma sensação de pertença. É tudo aquilo que eu acho que faz parte de mim e da minha personalidade. Este hiperfoco é o quê? Portanto, este hiperfoco é achar que tudo o que acontece à minha volta está relacionado comigo. Começa a existir um certo egocentrismo. E agora é aquele momento que tu dizes: epá, espera aí, então eu sinto raiva, eu estou a tentar resolver isto para lidar melhor com as outras pessoas e para ter relações mais felizes, mais calmas, com menos sofrimento, e agora estás-me a dizer que eu sou egocêntrico?
E é um bocado por aí. O que acontece é, o egocentrismo não tem que ser necessariamente associado ao narcisismo e a estas versões mais complexas dos transtornos de personalidade. O egocentrismo pode muitas vezes ser visto como um mecanismo de defesa do próprio corpo, ok? Portanto, antes de percebermos porque é que ele é um mecanismo de defesa, convém perceber como é que ele surge. E ele surge exatamente disto. Ele surge desta associação destas duas coisas, surge quase que uma lupa que tu e que a tua mente faz na tua personalidade, na tua percepção de ti próprio. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, vamos pegar num exemplo muito concreto. Tu és solteiro, né? Estás na tua vida de solteiro, tens 20 e poucos anos, sais à noite e vais pedir o número de uma miúda. Tranquilo, estás no bairro alto, ou onde quer que seja, vais e encontras uma miúda gira, vais e pedes-lhe o número. E levas um grande não. Um grande, bem grande não. Em vez de tu chegares ao pé dos teus amigos e dizes, epá, ela não estava na cena, por isso não aconteceu, tu chegas ao pé dos teus amigos e dizes, também quem perde é ela. Quem perde é ela. Ok? Vale aqui perceber que nem ela perde nada, nem tu ganhas nada. Quando uma relação existe, quando existe um contexto em que as duas pessoas se relacionam, por algum motivo que seja, tanto os dois ganham com isso como os dois perdem. Por isso, isto falando em termos normais de uma relação standard e boa, etc. Então, quando tu dizes ela é que perde, isto é o teu ego a virar de cima. Isto é o tal egocentrismo. Isto pode ser dito na brincadeira, pode ser assumido que não estás realmente a falar a sério, mas se tu realmente achares isto, de facto, tua mente está-te a pagar uma grande partida. Porque o ego faz estas coisas. O ego, quando está com a barreira levantada, que ele é quase como se fosse uma parede que existe e está aqui para te proteger, ele impede que tu vejas muita coisa. Ele é quase como um mecanismo de defesa mal adaptado. Ele serviu em certos pontos da tua vida para tu conseguires continuar a andar para a frente e conseguires continuar a não deixar que determinadas coisas te afetassem, mas uma vez que esses gatilhos deixem de existir, dessas agressões deixem de existir, em vez do ego voltar a reduzir e tu voltares ao normal, não. Ele adaptou-se, habituou-se e ficou no mesmo sítio. Então, agora temos aqui um triângulo de problemas. Temos o egocentrismo, temos o sistema de valores rígido e temos uma dor. Ora, a associação entre isto tudo faz emoções difíceis de controlar. Estas emoções difíceis de controlar acontecem exatamente porque tu tens de desconstruir a tua mente em várias partes. Estas emoções não surgem do nada. Estas emoções têm todas uma razão muito concreta de ser. Ok, e agora tu dizes, ok, boa Ismael, então, o que é que eu faço com isto? Tipo, ok, sure, tenho este sistema de valores rígidos, sou egocêntrico, aparentemente, e tenho uma dor que eu não faço a mínima ideia do que é que é. Perfeito. Já sabes mais do que sabias há bocado. Ok? Isto é o início. No início tu ganhas consciência. Depois ganhas consciência, ganhas conhecimento e começas a partir daí. Então, o que nós vamos fazer para começar a desfazer estas emoções e a desconstruí-las é exatamente começar por aqui. Vamos começar a questionar. Ai, sério? Questionar
a tua socialização. A tua socialização. Então, tu vais olhar para trás, vais refletir nos valores que tu tomaste como adquiridos da tua própria família, do teu berço, do sítio onde tu cresceste, da tua cultura, perceber em que aspectos é que a tua cultura difere das outras e porquê, tentar perceber algum tipo de lógica do como é que nós, enquanto cultura portuguesa, angolana, moçambicana, do Brasil, funcionamos diferentes das culturas espanholas, das culturas inglesas, das culturas francesas. Não é tão importante perceber o porquê disso ser diferente. É mais importante perceber as diferenças. Porque as diferenças vai-te dizer uma coisa muito simples, que é, se eu sou assim e existe esta maneira, as outras pessoas são diferentes e existem de uma maneira diferente, então tu começas a desconstruir o teu sistema de valores. Começas a desconstruir esta ideia de certo e errado, branco e preto. Começas a desconstruir as polarizações das questões e começas a ver tons de cinzento. Começas a ver que, ok, então aparentemente não há uma resposta certa. Eu tenho que adquirir valores que mais se adequem com o contexto em que eu vivo, que me permitam viver sem sofrimento para mim e sem sofrimento para as pessoas que estão à minha volta. Faz sentido? Eu espero que sim. Portanto, a partir do momento em que tu consegues olhar para trás, perceber, ok, eu acordo todos os dias de manhã e lavo os dentes porque eu aprendi assim e não há nada de errado com isso, perfeito, está tudo bem. Agora vamos pegar num exemplo. Temos uma pessoa, vamos pegar um exemplo de um rapaz que tinha um pai autoritário e uma mãe submissa. Submissa, ok. Mãe, pai. Ok. O que esta criança vai ver vai ser um determinado juízo de valores muito particular. Ou seja, ele vai perceber que é ok explodir, bem, explodir sem razão aparente, é ok, é ok condicionar a atitude das outras pessoas simplesmente pela própria vontade da pessoa. Muitas vezes estes pais autoritários têm um excesso de controle sobre as outras partes da família, seja a mãe, seja os filhos. Então ele vai aprender que este excesso de controle é a maneira certa de lidar com as situações. Ok? Tudo bem? Então agora vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar que este miúdo agora cresceu, né, tem 20 anos, tem o grupo de amigos dele, está solteiro, encontra uma miúda. E turns out que eles foram feitos um para o outro, porque ela tem esta tendência submissa também, submissiva. Ele tem esta tendência autoritária. Então, estas pessoas parece que encontraram o seu amor perfeito. Porque esta relação vai ser altamente viciante. Altamente viciante exatamente por causa deste sistema de valores. Quando nós crescemos com um determinado sistema de valores e encontramos uma pessoa que se encaixa perfeitamente neles, nós não encontramos a pessoa certa. Nós encontramos alguém que valida as nossas opiniões e que não rejeita a nossa parte mais forte. Ou seja, muitas pessoas diriam que isto seria uma relação ideal, mas é exatamente o oposto. Porquê? Porque estas pessoas não se vão desafiar uma à outra. Uma relação, para ser saudável, tem que ter um certo nível de desafio, para existir um certo nível de crescimento.
Quando as pessoas estão numa relação, as pessoas têm que se fazer crescer uma à outra. A tua relação com os teus pais, a tua relação com os teus amigos, a tua relação com os teus relacionamentos amorosos, tem que ser uma relação que traga bem-estar, que traga harmonia, mas no sentido positivo, não no sentido negativo, que é este exemplo. Porquê? Porque uma pessoa que tenha os valores diferentes dos teus vai fazer exatamente isto que eu estou a fazer contigo, que é pôr-te a questionar a tua realidade, pôr-te a questionar o que é certo e o que é errado. Este é o papel de uma mente saudável. Uma mente saudável não adquire tudo como eu estou certo, eu sei o que isto é, eu sei o que estou a fazer, está tudo bem. Eu sei tudo, não há nada de novo nisto. Uma mente saudável questiona-se e volta a questionar se está a fazer a coisa certa, porque é que está a fazer, porque é que está a fazer a coisa certa, que outros caminhos é que havia, porque é que os outros caminhos são mais ou menos certos que este que eu estou a fazer. Ou seja, uma mente saudável usa o que se chama de pensamento crítico. Ou seja, para tu conseguires desconstruir essa raiva, essa emoção que sentes dentro de ti, tens que pegar nesse pensamento crítico e começar a usá-lo. Tens que começar a usá-lo exatamente na questão dos valores de família, de cultura e de sociedade. A partir do momento em que tu começas a fazer isso, tu começas a desconstruir o que de facto não é verdade, o que de facto não encaixa com a realidade e o que de facto não te faz bem. A liberdade que tu vais sentir ao conseguires fazer isto vai ser gigante. Porque vai ser como se tirasse um peso das costas. Porque muitos de nós andamos com este cargo em cima, como se a sociedade tivesse algum tipo de controle sobre nós, sobre as nossas ações, sobre o que a gente faz, o que a gente diz, o que a gente acontece. E a realidade é que nada disso tem necessidade de existir. Se tu estás bem e se não estás a sofrer, e se não estás a fazer ninguém sofrer, então, mais à esquerda, mais à direita, estás no caminho certo. E é exatamente isto que eu quero que tu questiones. Mas não é só isto. Calma. Isto é uma das soluções para a questão do sistema de valores. Qual é que é o sistema, qual é que é a solução para o problema da dor, do teu trauma, daquela coisa que te causou sofrimento, que tu tens que investigar dentro de ti e perceber qual é que foi? A solução para isso é a tua falta de capacidade de regulação emocional. O que acontece muitas vezes é que, por um certo condicionamento social, homens como nós são mal educados a lidar com as suas emoções. Ou seja, tu provavelmente não sabes lidar com a tua tristeza, com a tua sensação de falta de direção, com a tua frustração interior sobre não estás a ser a melhor versão de ti mesmo. Tudo isto são coisas que vão condicionar a forma como tu sentes as tuas próprias emoções. Ok? Então, como é que a gente resolve a incapacidade de regulação emocional? Capacidade de regulação emocional. Bom, primeiro é preciso perceber o que é que ela é. Emocional. Portanto, a regulação emocional é o quê? Ela envolve conseguires controlar os teus impulsos, controlar os teus impulsos. Se alguém te diz essa blusa não te fica bem e tu explodes com essa pessoa, isso é uma falha da tua capacidade de regular as tuas emoções. Ok? Sempre? Outra coisa que acontece é a incapacidade de identificar as emoções que estás a sentir. A sentir. Isto é uma grande parte do problema, que é, tu já reprimiste tanta emoção, já reprimiste tanta tristeza, tanta raiva, tanta frustração, que quando a pessoa explode, tu simplesmente não sabes porque é que estás a explodir. Só estás a explodir, só está a acontecer e tu só vais na onda. Tipo, meu Deus, eu nem faço a mínima ideia para onde é que eu vou, mas eu só vou porque eu não aguento mais ficar no mesmo sítio. Então, o problema está exatamente aí, que é, há que acalmar e há que conseguir identificar
O que é que tu estás a sentir neste momento? Um exercício bom para isto é, ou melhor, dois. Um deles é ficar quieto. Pegas, vais para o teu quarto, deixas o telefone fora do quarto, tecnologia toda fora do quarto, deitas-te na cama e depois olhar para a parede. Esperas 15 minutos sem fazer rigorosamente nada. E vês o que é que começas a sentir, o que é que começas a pensar. Vais perceber que vais começar a pensar muita coisa sobre a tua própria personalidade, sobre o que é que fizeste mal, o que é que fizeste bem, como é que isto afeta, como é que isto te afeta, como é que isto faz sentir, como é que é culpa dos outros que isto acontece, como é que toda a gente está contra ti em determinadas coisas. Tudo isto vai ser o teu ego a falar. E que se tu continuares a pesquisar dentro da tua mente de onde é que isto vem, onde é que isto começou, tu vais perceber que foi numa emoção passada lá atrás. Que alguém não validou, que alguém não te permitiu exprimir, que tu simplesmente mantiveste cá dentro, guardaste e continuas a fazer um esforço gigante para não deixar sair. Ok? Então, lembra-se daquele momento em que eu falei do cérebrozinho? Então, temos aquele cérebro. Este cérebro tem aquele córtex pré-frontal que está a fazer um esforço constante, um stress constante para conseguir controlar essas emoções que a qualquer momento uma pessoa que diga qualquer coisa, tu bam, vai para isso, exatamente. Não me podem dizer nada, senão eu explodo. É exatamente este o problema. Por isso, a primeira coisa a fazer com isto é identificar que de facto não tens uma grande capacidade de controlar as tuas emoções. Está tudo bem. Mais vale perceber isso do que achar que és ótimo a controlar as tuas emoções e não percebes patavina do assunto. Ok? O segundo momento é tentar perceber como é que tu controlas as tuas emoções. Ok? Então, uma, uma parte é ter um compasso de espera. Isto é tipo, uma solução muito sintomática. Ok? Ter um compasso de espera que é compasso. O compasso de espera vai fazer com que, quando alguém desplota alguma emoção em ti, em vez de tu simplesmente reagires e mandares a pessoa para o outro lado, o que tu vais fazer é esperar. Tu vais ver o que é que tu sentes e não vais fazer nada. Vais só olhar. Vais ser o observador. Vais te distanciar da tua emoção. Vais ficar só e só a observar aquilo que tu estás a sentir. E quando tu estiveres a observar aquilo que estás a sentir, vais identificar o que estás a sentir. Ok? Se conseguires fazer isto e aguentar essa emoção de 30 a 60 segundos, é praticamente garantido que essa emoção vai começar a diminuir e tu simplesmente não vais ter essa necessidade de explodir. Ok? Outro conceito aqui é o conceito do eu, do também self, ao contrário, o conceito do self mais emoções. Tu certamente deves sentir que não consegues controlar essa emoção, porque cada vez que alguém te diz alguma coisa e te explota esse sentimento em ti, tu sentes que essa emoção faz parte de ti. Sentes que o que a pessoa disse entrou e foi levado a peito. E agora tu tens que te defender. Sentes que o que é que seja que te foi dito foi uma agressão a ti mesmo. Ok? Mas a questão aqui é conseguir separar o teu eu de identidade, de pessoa, das tuas emoções. E quando a gente tenta fazer isso, a gente entra num campo muito duvidoso, porque não sabemos exatamente o que é que está a acontecer. Repara uma coisa, se tu, alguém diz, olha, estás muito bonito hoje, estás bonito hoje, ok? Hoje.
Ok? Tu sentes felicidade. Felicidade, barra validação, etc. Ok? Mas se tu fizeres este compasso de espera, tu percebes-te, ok, espera aí, eu consigo pensar ao mesmo tempo que eu sinto esta emoção. Consciência. Então, espera aí, eu não sou as minhas emoções, ok? Eu sou uma espécie de observador. Então, mas como é que isto funciona? Tipo, sou a minha pessoa, tenho o meu corpo, tenho a minha mente, o que eu sinto é o que eu sou, o que eu sou é o que eu manifesto, certo? Errado. Então vamos lá perceber uma coisa. Quando tu tens a consciência das tuas emoções, tu tens a escolha de agir sobre elas ou não. As emoções são reações do teu passado ao teu presente. Podes olhar para elas desta maneira. Tu vais ter determinadas emoções, sejam elas negativas ou positivas, consoante o teu juízo de valor anterior. Se tu achas que o que aconteceu é positivo, ótimo. Se tu achas que o que aconteceu é negativo, péssimo. Ok? Este momento em que tu tens consciência, tu consegues perceber que tu não és as tuas emoções. A partir do momento em que tu sentes aquele compasso de espera, tu já não consegues deixar de ver o que tu conseguiste ver. Tu conseguiste perceber, ok, se eu não sou as minhas emoções, eu não tenho que agir como as minhas emoções me condicionam para agir. Ok? E isto é muito importante e depois até podemos entrar mais fundo sobre o que é que nós, enquanto seres humanos, somos de facto. Somos as nossas profissões, somos o nosso trabalho, somos a nossa família, somos. O que é que nós somos então? Somos as nossas experiências, somos as nossas emoções, somos o nosso passado, somos o potencial para o nosso futuro, o que é que seja que a gente é. A gente depois pode entrar mais a fundo nessa questão. Ok? Mas foca-te no principal, que é separar as tuas emoções da tua consciência. A partir do momento em que fazes essa separação, consegues ter muito mais controle sobre as tuas ações. Ok? Uma das técnicas principais para este tipo de situações é exatamente aquilo que estávamos a falar há bocado. Uau, fiquei sem bateria na caneta. Nice. Portanto, já falámos, sem querer falámos de duas técnicas de regulação emocional muito interessantes. Aquela que eu te disse para tu ires para o teu quarto, tiraste toda a tecnologia do quarto e estás na cama e ficas a olhar para uma parede durante 15 minutos, isso entra na meditação. Não é o que a gente chama de meditação de maneira comum. Tens de se entrar em posição de lótus, estás numa posição ereta, ficas ali naquela posição durante X tempo a fazer uma determinada coisa, mas para quem não está dentro do assunto, é uma ótima maneira de começar. Ok? A segunda técnica que a gente falou é a identificação. Portanto, a identificação é aquela questão do compasso de espera e de perceberes o que é que estás a sentir. Se tu percebes o que estás a sentir, tu consegues controlar o que estás a sentir. Logo, é outra técnica. Ok? Ok. Agora vamos entrar noutra questão mais fisiológica da raiva, que é, de facto, pessoas que têm problemas sérios com raiva podem ter tido quando eram mais novos e não ter sido diagnosticado, ou ter sido uma coisa que é o transtorno explosivo intermitente. O transtorno explosivo intermitente descreve uma certa propensão fisiológica do cérebro, o que se chama também de itchy brain, um cérebro sensível à raiva. Ou seja, tu tens uma maior tendência para sentir raiva, ou seja, sentes raiva com muito mais facilidade do que uma pessoa normal. A duração dessa raiva é mais prolongada no tempo, enquanto uma pessoa explode 30 segundos, daqui a nada a emoção já passou e o que aconteceu?
Tu não, tu podes sentir essa emoção durante bastante mais tempo e a intenção com que tu a sentes é bastante mais forte. Por isso, se tens esta parte cerebral, mais importante é tu teres as outras questões todas sob controle. Porque só assim é que vais conseguir condicionar a tua própria fisiologia a adaptar-se ao mundo e à realidade que tu vives. Ok? Ora, outra coisa que vem da falta de identificação das emoções é o que eu gosto de chamar alquimia do interior, que é um conceito na qual tu, enquanto homem, com que sentes muitas emoções reprimidas e de alguma maneira tudo se manifesta como raiva, como agressividade, frustração e irritação, o que tu fazes é exatamente isto. Ou seja, tu pegas na tua tristeza, na tua. Vamos imaginar isto. Tentaste entrar para a faculdade num determinado curso, não conseguiste, ficaste triste, ficaste desapontado, ficaste com raiva de ti mesmo por não teres conseguido e agora estás a fazer um part-time algures. Esta emoção que tu estás a sentir é uma emoção muito específica, tem que ser trabalhada perante o seu contexto único. Não serve de nada tu misturares ela com outra frustração, outro desentendimento qualquer que tu tenhas e transformá-la em raiva. Faz sentido? Isto é o que muitas vezes acontece, que é pessoas que já têm o copo cheio de emoções, qualquer assunto faz despoltar esse momento de raiva, porque o que eles fazem é uma espécie de transformação alquímica das emoções. Eles pegam emoções como tristeza, frustração, depressão, ansiedade, e a única maneira de conseguir tirar isso de cá para fora é através da raiva. Se vocês repararem, é um conceito muito interessante. Todas estas emoções que eu citei são emoções de... são emoções estáticas. São emoções que implicam a pessoa ficar quieta, a autodepreciar-se, a auto-julgar-se muito dentro da sua cabeça. A raiva acaba por ser como uma escapatória do corpo para tornar todas essas emoções negativas em ação. E ela sai por esse caminho. Por isso é que a raiva é tão comum. Ok? Outra coisa muito comum, e isto é perfeito para tu identificares o tipo de emoções que estás a sentir e os traumas que tu tiveste, é o que se chama de deslocamento ou transferência emocional. Que é, vamos imaginar esta ideia. Eu agora não vou escrever nada porque ainda fica sem bateria. It is what it is. Vamos pegar nesta ideia de estás no trabalho, o teu patrão humilha-te à frente de toda a gente por que razão seja, e tu, em vez de mandares para o outro lado ou de lhe dizeres alguma coisa, guardas isso e vais para casa. Chegas a casa, tens o teu filho a brincar no meio da sala com um brinquedo, pisas um brinquedo e de repente explodes. Nem preciso. Porquê? Nem como, nem quando, nem onde. Se tu conseguires perceber que o estímulo para tu explodires foi tipo, vamos imaginar numa escala de 0 a 10, foi um 2, e a tua reação a esse estímulo foi um 10 ou um 9, tu vais perceber que algo não estava bem. Tu vais perceber que a raiz do problema não está na questão do teu miúdo estar a brincar no meio da sala com brinquedos, como ele faz quase todos os dias. Tu vais perceber que o problema está no que aconteceu antes e nessa emoção que não foi resolvida nem foi expressada da maneira certa. Ok? Isto é perfeito para tu identificares situações com a tua esposa, com a tua namorada, com os teus amigos, com os teus pais, nas quais tu ou eles têm necessidade de explodir e tu dizes: Espera aí, mas o que eu te disse não justifica a forma como tu estás a reagir. Por isso, porquê é que isto está a acontecer? De onde é que isso vem? Isto não faz sentido. Algo não bate certo. Então, isto acaba muito. Eu olho muitas vezes para esta questão do deslocamento quase como um mecanismo de defesa, um mecanismo de socorro. A gente, a gente age. Tu ages assim
Não porque de facto tu queres explodir com aquela pessoa que te é mais próxima, mas porque não soubeste lidar com determinada situação que agora te está a afetar. E precisas de ter alguém que te ouça, ter alguém que te dê algum tipo de suporte nesse momento. Então vale a pena tomar atenção a estes pequenos detalhes. Ok? Outra questão muito importante que tem a ver com o egocentrismo é exatamente trabalhar o ego. Fazer esta pergunta de quem sou eu? O que é que está associado à minha identidade? Eu sou as roupas que eu visto? Eu sou o meu conhecimento, a minha experiência, o meu trabalho, a minha profissão? Eu sou tudo? Sou uma mescla disto tudo? Eu não sou nada? O que é que eu sou exatamente? Um exemplo muito concreto para isto é, vamos imaginar que tu estás solteiro e hoje em dia está muito na moda dizer, olha, estás solteiro, então o ideal é ser tu mesmo e assim vais encontrar a pessoa perfeita para ti. Péssimo, horrível, muito mal mesmo. Porquê? Baseado nisto tudo que nós estamos a falar, já deves ter percebido que o que tu és neste momento, tu ou qualquer outra pessoa, eu, a minha esposa, toda a gente, nós somos alguma mistura estranha e complexa das nossas experiências passadas, dos nossos traumas, das emoções reprimidas, mal resolvidas que a gente tem, de mecanismos mal adaptados que já nos serviram, mas já não servem atualmente. Nós somos uma mistura de muita coisa que, sem ter um trabalho direcionado, focado, especificado, com um objetivo concreto, se tu simplesmente te apresentares assim a alguém, é muito difícil essa pessoa lidar contigo, que ela não tem necessariamente que lidar com os teus problemas. Isto para dizer o quê? Que se tu não começas a trabalhar no teu ego, vai ser muito difícil seres do sítio onde estás, porque o teu ego é aquilo que tu associas a ti mesmo, a teu. Tens uma sensação de pertença sobre, ok? Isto para dizer que o ideal é começares a olhar para essas coisas todas e começares a perceber, ok, eu se calhar não sou as roupas que eu visto, eu se calhar não sou as emoções que eu sinto, eu se calhar não sou o carro onde eu ando, eu se calhar não sou o trabalho onde eu estou, eu se calhar sou simplesmente aquilo que vivencia essas emoções. Eu se calhar sou simplesmente aquilo que vivencia essas experiências. Todos nós, enquanto seres humanos, se conseguirmos diluir o nosso ego, nós vamos ter esta percepção muito simples da vida que é eu sou algo que experiencia. E se tu conseguires chegar a esse ponto de perceber que de facto isto é a única verdade que interessa neste momento, para terminar, para diluir um bocado esse sofrimento em que tu e as pessoas à tua volta estão, tu vais perceber que isto faz imenso sentido. Ok? Portanto, vamos resumir hoje em 6 palavras o que é que a gente falou. Falámos de como é que a raiva se trabalha, ou seja, sistema de valores. Falámos do trigger emocional, a dor, e falámos do sistema de defesa, o ego. Falámos de como é que se começa a resolver esse problema, da revisão da tua socialização, da tua cultura, da tua sociedade, da tua família e de como é que tu adquiriste esses valores. Falámos sobre como trabalhar o teu ego e falámos como regulares as tuas emoções.